Você está sentindo isso agora, aquele peso que não tem nome, aquela pressa que não tem destino, essa sensação de que precisa fazer algo urgente, mas não sabe o quê. Isso não é ansiedade comum, é a sua frequência tentando te mostrar algo que você ainda não está vendo. E este vídeo chegou até você porque existe uma razão invisível operando agora mesmo. Antes de continuar, faça uma coisa comigo. Escreva nos comentários: eu escolho direção. Apenas isso. Não pense muito. Só escreva. Esse gesto simples já começa a reposicionar algo dentro de você. Porque direção não é sobre saber o caminho. É sobre escolher a frequência antes de dar o passo. A ansiedade que você sente não é um erro do universo. Não é falha sua. Não é fraqueza. É o som de duas realidades vibrando ao mesmo tempo dentro de você. Uma é a que você está sustentando agora. A outra é a que você já escolheu, mas ainda não admitiu. E elas estão batendo uma na outra como duas ondas de rádio na mesma frequência. O barulho que você sente é esse choque. Não é problema. É transição. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando eliminar a ansiedade. Respiram fundo, meditam, repetem afirmações. E tudo isso pode ajudar sim, mas nada disso resolve se você não entender o que a ansiedade realmente está dizendo. Ela não está dizendo que algo está errado. Está dizendo que você já mudou por dentro, mas ainda não deixou a vida externa acompanhar. Você mudou de direção internamente, mas continua caminhando na estrada antiga. E o corpo sente isso. A mente sente isso. A emoção sente isso. Vamos esclarecer algo importante agora. Direção não é meta. Direção não é plano. Direção é estado. É frequência. É a sensação de estar indo, mesmo que você não saiba exatamente para onde. É como sintonizar um canal de rádio. Você não cria a música. Você escolhe a estação. A música já existe. Você só precisa parar de procurar e começar a sintonizar. Você já reparou que quando está realmente ansioso, não consegue sentir para onde ir? Porque a ansiedade é movimento sem direção. É energia bloqueada tentando sair, mas sem canal. E quanto mais você tenta forçar uma direção com a mente, mais a ansiedade aumenta. Porque você está tentando controlar com pensamento aquilo que só se resolve com estado. Estado vem primeiro. Direção vem depois. Sempre nessa ordem. Pense comigo. Quando você está realmente alinhado com algo, você não precisa forçar. Você sente, você sabe. Não é porque você é iluminado, não é porque você meditou 3 horas, é porque você está na mesma frequência da coisa. E quando está na mesma frequência, não há confusão. Há clareza silenciosa, há movimento natural, há direção sem esforço. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você não está ansioso porque não sabe o que fazer. Você está ansioso porque já sabe, mas tem medo de admitir. Tem medo de soltar, tem medo de confiar, tem medo de que a direção que você sente não seja a direção certa. E aí você fica parado, girando em pensamentos, criando cenários, analisando riscos, esperando certeza. Mas certeza não vem antes da escolha, vem depois. A ansiedade é o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. É o espaço entre a frequência antiga e a nova. E esse espaço é desconfortável por natureza, porque você ainda não largou completamente o antigo, mas já não cabe mais nele. E ainda não abraçou totalmente o novo, mas já está sentindo o chamado. Você está no meio, e o meio sempre parece um deserto. Mas olha só o que acontece quando você entende isso. A ansiedade para de ser inimiga. Ela vira informação, ela vira um sinal de que algo está mudando. E em vez de tentar eliminar, você começa a usar. Você pergunta: o que essa ansiedade está tentando me mostrar? Que direção eu já escolhi por dentro, mas ainda não assumi por fora? Que versão de mim já está viva aqui, mas eu ainda não dei espaço? Esse é o ponto.
A realidade não acontece para você, ela responde a você. O que você sustenta internamente começa a aparecer externamente. Não porque você pediu, não porque você mereceu, mas porque você escolheu. E escolha aqui não é decisão mental, é estado mantido, é frequência sustentada. É aquilo que você continua voltando a ser, mesmo quando a vida tenta te puxar para outro lugar. Vou te mostrar algo prático. Quando você acorda de manhã, você já está em uma direção. Você nem percebe, mas está. Você está sustentando um estado. Pode ser o estado de pressa, pode ser o estado de cansaço, pode ser o estado de espera, pode ser o estado de clareza, e esse estado, esse tom emocional que você carrega desde o primeiro minuto do dia, já está escolhendo por você, já está filtrando o que você vai ver, sentir, perceber, já está atraindo experiências que combinam com ele. E aqui está o truque que ninguém te conta. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Você só precisa mudar o estado que você sustenta agora. Porque quando você muda o estado, a direção muda sozinha. Você para de forçar, você para de lutar, você começa a se mover de um jeito diferente. E a vida começa a responder de um jeito diferente. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso? Como eu mudo de estado se a minha vida inteira está me puxando para a ansiedade? Como eu escolho direção se tudo ao meu redor está gritando urgência, medo, cobrança? A resposta é simples, mas não é fácil. Você para de reagir, você começa a responder. Reação vem da frequência antiga, resposta vem da frequência nova. Reação é automática, resposta é consciente. Reação te mantém no loop, resposta te tira dele. Quando você sente a ansiedade chegando, você tem dois caminhos. O primeiro é mergulhar nela, seguir os pensamentos, criar os cenários, alimentar o medo. Esse é o caminho da reação. O segundo é pausar, respirar, sentir e perguntar: qual direção eu quero escolher agora? Não amanhã. Não quando tudo se resolver. Agora, neste momento, nesta respiração. E às vezes, a direção que você escolhe é apenas sentir mais calma, apenas sentir mais presença, apenas sentir mais confiança. Não precisa ser grande, não precisa ser dramático. Pode ser só um grau de diferença, mas esse grau sustentado se torna a nova frequência. E a nova frequência começa a reorganizar tudo ao redor. Você já reparou que as maiores mudanças da sua vida nunca aconteceram quando você estava tentando forçar? Elas aconteceram quando você finalmente parou. Quando você desistiu do controle, quando você soltou. Porque soltar não é desistir. Soltar é confiar. É reconhecer que existe uma inteligência maior operando e que essa inteligência sabe exatamente para onde você precisa ir. Mesmo que você não saiba, a direção já está dentro de você. Não é algo que você precisa encontrar lá fora. Não é algo que alguém vai te dar. É algo que você já sente, mas ainda não confia. É aquela voz baixa que aparece no silêncio. É aquele impulso que você ignora. É aquele desejo que você julga. É aquela vontade que você acha pequena demais para importar. E aqui está a verdade. Pequeno importa. Porque pequeno é onde a mudança começa. Você não muda de frequência com grandes decisões. Você muda com pequenos ajustes, com pequenas escolhas, com pequenos momentos de presença. E esses pequenos momentos começam a se acumular, começam a virar hábito, começam a virar identidade. E quando viram identidade, você nem percebe mais, você só é. E quando você é, a vida responde. Agora, vamos falar de algo que pode estar acontecendo com você agora. Você sente que precisa mudar, sente que precisa agir.
mas ao mesmo tempo sente que não sabe por onde começar. E isso não é preguiça, isso não é falta de vontade. Isso é um sinal de que você está tentando mudar de fora para dentro, quando a mudança real acontece de dentro para fora. Muitas pessoas ficam presas nesse ciclo. Elas esperam sentir confiança antes de agir, esperam sentir clareza antes de escolher, esperam sentir certeza antes de se mover. Mas confiança, clareza e certeza não são pré-requisitos, são consequências. Você não espera sentir, você escolhe sentir. E aí, você age a partir desse sentimento. Essa é a diferença entre ansiedade e direção. Ansiedade espera saber tudo antes de dar o primeiro passo. Direção dá o primeiro passo e confia que o próximo vai aparecer. Ansiedade quer garantias. Direção sabe que a única garantia é o estado que você sustenta agora. E olha que interessante. Quanto mais você tenta controlar o futuro, mais ansioso você fica, porque você está tentando segurar algo que ainda não existe. Você está tentando forçar algo que só pode fluir. E fluxo não acontece com controle, acontece com alinhamento. Alinhamento é quando você para de brigar com a realidade. É quando você aceita que não precisa saber tudo, não precisa ter todas as respostas, não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto, disposto a escolher, disposto a confiar, disposto a se mover. Você sabia que a realidade tem várias versões? Não é uma linha reta, são múltiplas possibilidades existindo ao mesmo tempo. E você escolhe qual versão experimentar baseado na frequência que você sustenta. Se você sustenta medo, atrai experiências que confirmam o medo. Se você sustenta confiança, atrai experiências que confirmam a confiança. Não é lei da atração como te venderam, é física básica. Frequência atrai frequência. E aqui está o que muda tudo. Você não precisa esperar a vida externa mudar para mudar sua frequência. Você pode mudar sua frequência agora. E quando você muda, a vida externa começa a se reorganizar. Não instantaneamente, não magicamente, mas inevitavelmente, porque você mudou a estação do rádio e agora está recebendo músicas diferentes. Pense em quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa na sua vida. Talvez o trabalho, talvez os relacionamentos, talvez a saúde, talvez o dinheiro. E por um tempo parece que funciona, mas depois volta tudo como estava. Ou pior, sabe por quê? Porque você mudou a ação, mas não mudou o estado. Você trocou o comportamento, mas manteve a frequência. E a frequência sempre vence. Se você quer resultados diferentes, você precisa de estados diferentes. E estados diferentes vêm de escolhas diferentes. Não escolhas grandes, escolhas constantes. Escolha de como você interpreta o que acontece. Escolha de como você responde ao que sente. Escolha de qual pensamento você alimenta e qual você deixa passar. A ansiedade te faz acreditar que você está atrasado, que você deveria estar em outro lugar, que você perdeu o momento certo. Mas essa é a grande mentira. Não existe momento certo, existe frequência certa. E você pode acessar a frequência certa agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. Você já percebeu que tudo muda quando você muda? Não porque o mundo é mágico, mas porque você é o filtro, você é a lente. E quando você limpa a lente, vê coisas que sempre estiveram lá, mas você não conseguia perceber. Oportunidades, conexões, soluções, tudo ali. Você só não estava na frequência certa para ver. Deixa eu te contar algo que pode mudar tudo. Quando você está na frequência da ansiedade, você atrai mais razões para estar ansioso. Não porque você é azarado, mas porque a ansiedade procura confirmação. Ela escaneia a realidade procurando problemas, procurando ameaças, procurando perigos e sempre encontra, porque aquilo que você procura, você acha. Mas quando você está na frequência da direção, você para de procurar problemas e começa a perceber caminhos.
Você para de ver ameaças e começa a ver possibilidades. Você para de se proteger e começa a se abrir. E a vida responde a essa abertura com movimento. Talvez você esteja pensando, mas eu preciso de dinheiro, preciso de resultado, preciso de mudança real, não só de sentimento. E eu te entendo. Mas olha só, dinheiro, resultado, mudança, tudo isso é consequência. Consequência de estado. Se você está sustentando o estado de escassez, vai atrair experiências de escassez, não importa o quanto trabalhe. Se você está sustentando o estado de fartura, vai atrair experiências de fartura, mesmo sem forçar. Fartura não é sobre quanto você tem, é sobre como você sente. Você pode ter muito e sentir pouco, pode ter pouco e sentir muito, e a realidade responde ao que você sente, não ao que você tem. Porque sentimento é frequência, e frequência é a linguagem da realidade. Então, quando você está ansioso por dinheiro, você não está atraindo dinheiro, está atraindo mais ansiedade. Quando você está com medo de perder, você não está se protegendo, está atraindo perda. Não porque você é negativo, mas porque medo e escassez vibram na mesma faixa. E aqui está o segredo que as pessoas resistem em aceitar. Você não cria esforçando, você cria permitindo. Permitindo que a frequência nova tome conta, permitindo que a direção apareça, permitindo que a vida te surpreenda. Isso não é passividade, é inteligência, é entender que você não precisa empurrar, precisa alinhar. Sabe o que acontece quando você para de forçar? As coisas começam a fluir, não porque você ficou preguiçoso, mas porque você tirou a resistência. E sem resistência, o que já era para chegar, chega. O que já era para acontecer, acontece. Você só estava bloqueando com esforço excessivo. Esforço excessivo não é sinal de dedicação, é sinal de desalinhamento. Quando você está alinhado, o esforço é natural, é leve, é prazeroso. Você faz porque quer, não porque precisa. E esse tipo de ação gera resultados completamente diferentes, porque vem de um lugar de plenitude, não de falta. Agora, vou te mostrar algo prático. Se você quer trocar ansiedade por direção de verdade, você precisa de uma ferramenta, algo que te ajude a sustentar a frequência nova, algo que te lembre todos os dias da escolha que você fez. E existe uma ferramenta que já ajudou centenas de pessoas a fazer exatamente isso. É um material completo, passo a passo, chamado Caderno de Cocriação e Gratidão. Não é mágica, não é fórmula secreta, é um sistema prático de reorganização interna. Você escreve, você registra, você se compromete. E ao fazer isso, você começa a mudar a frequência, porque colocar no papel é colocar no mundo, é tirar do campo das ideias e trazer para o campo da matéria. O link está na descrição e fixado no primeiro comentário. E olha, eu não estou te vendendo nada. Estou te mostrando uma ponte. Uma ferramenta que funciona porque é baseada em frequência, não em força. Centenas de pessoas já usaram. Centenas de pessoas já manifestaram coisas que pareciam impossíveis. Não porque o caderno é mágico, mas porque ele te ajuda a sustentar o estado certo. Você pode continuar tentando fazer tudo sozinho. Pode continuar tentando lembrar da frequência nova sem apoio. Pode continuar tentando mudar com força de vontade, ou pode aceitar ajuda, pode usar uma ferramenta que já foi testada, que já funcionou, que já provou resultado, porque aqui está a verdade. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa descobrir tudo do zero, você só precisa usar o que funciona. E o caderno de cocriação e gratidão funciona. É simples, é direto, é prático. E está disponível para você agora. Agora, voltando ao que realmente importa. Direção não é destino, é movimento. É a sensação de estar indo. E essa sensação não depende de você saber exatamente onde vai chegar.
Depende de você confiar que está no caminho certo. E confiança não é certeza, é escolha. Você escolhe confiar, escolhe acreditar, escolhe sustentar a frequência mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. E esse é o teste, esse é o momento em que a maioria das pessoas desiste, porque elas esperam ver para crer. Mas a realidade funciona ao contrário. Você precisa crer para ver. Crer não é ilusão, é comando, é instrução, é a frequência que você envia para o campo. E o campo responde, sempre responde, não do jeito que você imagina, não no tempo que você quer, mas do jeito que você precisa, no tempo que é certo. E aqui está algo que vai te aliviar. Você não está no controle, e isso é bom. Porque o controle é limitado. O controle é baseado no que você sabe, e você não sabe tudo, mas existe uma inteligência maior que sabe. E quando você confia nessa inteligência, quando você entrega, quando você permite, você começa a receber coisas que o controle nunca traria. Você já reparou que as melhores coisas da sua vida aconteceram quando você não estava tentando? Quando você estava relaxado? Quando você estava confiante, quando você estava sendo você. Isso não é coincidência, é frequência. Quando você está na frequência certa. E a frequência certa atrai experiência certa. Ansiedade é sobre tentar ser algo que você não é. Direção é sobre aceitar quem você já é. E quando você aceita, você para de brigar, para de forçar, para de fingir. E começa a viver da frequência natural, da frequência autêntica. E essa frequência é poderosa, porque é real. Pensa comigo, quantas vezes você já sentiu que precisava provar algo? Provar que é capaz, provar que merece, provar que está certo. E quanto mais você tenta provar, mais ansioso fica, porque provar é resistência, é luta, é esforço contra o fluxo. Mas quando você aceita que não precisa provar nada, que você já é suficiente, tudo relaxa, tudo abre, tudo flui. Suficiência não é arrogância, é paz. É reconhecer que você não precisa ser mais para receber mais. Você só precisa ser você, completamente você, sem máscaras, sem defesas, sem medo. E quando você é completamente você, a vida te encontra. As pessoas certas te encontram. As oportunidades certas te encontram. Porque você parou de se esconder. E sabe o que é mais interessante? Quando você para de se esconder, você para de procurar. Porque você entende que não está perdido. Nunca esteve. Você só estava desconectado da direção interna. E a direção interna sempre soube, sempre sentiu, sempre guiou. Você só não estava escutando. Escutar a direção interna não é ouvir vozes, é sentir impulsos, é perceber inclinações, é notar o que te atrai e o que te repele. E quando você começa a honrar esses sinais, quando você começa a seguir esses impulsos, mesmo sem entender completamente, você começa a viver de um jeito diferente, mais leve, mais real, mais vivo. A ansiedade te mantém na cabeça. A direção te traz para o corpo, para a sensação, para a presença. E presença é poder, porque quando você está presente, você não está no passado se arrependendo, não está no futuro se preocupando. Está aqui, agora. E aqui e agora é onde tudo acontece. É onde tudo muda. É onde você pode escolher. Escolha é a ferramenta mais poderosa que você tem. Não escolha de carreira, não escolha de parceiro, escolha de estado, escolha de frequência, escolha de como você quer se sentir agora, independente do que está acontecendo, independente do que você tem ou não tem. Você pode escolher como quer vibrar, e essa escolha muda tudo. Talvez você esteja esperando a vida ficar mais fácil para escolher paz, esperando as contas se resolverem para escolher fartura, esperando os relacionamentos melhorarem para escolher amor. Mas é o contrário, você escolhe primeiro e depois a vida se reorganiza. Primeiro, o estado, depois, a experiência, sempre nessa ordem.
Isso não é regra espiritual, é física. É como o universo funciona. Você emite frequência. A frequência atrai experiências compatíveis. Você vive essas experiências. Elas reforçam a frequência. E o ciclo continua. Então, se você quer mudar o ciclo, você precisa mudar a frequência. E para mudar a frequência, você precisa escolher diferente agora. Não amanhã, quando você estiver melhor. Não semana que vem, quando você tiver mais tempo. Agora, neste exato momento. Enquanto você está assistindo isso, você pode escolher sentir diferente, pode escolher acreditar diferente, pode escolher vibrar diferente. E essa escolha já é o primeiro passo. O primeiro passo não precisa ser grande. Pode ser só um pensamento diferente, uma respiração consciente, um momento de gratidão, algo pequeno, mas intencional. Porque intenção direciona energia. E energia direcionada cria movimento. E movimento cria mudança. Você sabe quantas pessoas passam a vida inteira esperando o momento perfeito, esperando sentir prontas, esperando ter tudo resolvido. E enquanto esperam, a vida passa, as oportunidades passam, o tempo passa, porque o momento perfeito nunca chega. O único momento é agora. E agora é sempre perfeito, se você escolher que é. Escolher que agora é perfeito não é ilusão, é recontextualização. É olhar para o que é e decidir que é suficiente, que é exatamente o que você precisa, que é o ponto de partida ideal, porque é verdade. Onde você está agora é o único lugar de onde você pode partir. Então faz sentido aceitar, faz sentido honrar, faz sentido usar. E quando você aceita onde está, algo mágico acontece. A resistência cai, a luta para, a ansiedade diminui. Porque você não está mais brigando com a realidade, está dançando com ela, está fluindo com ela, está permitindo que ela te mostre o próximo passo. O próximo passo nunca é revelado quando você está tenso. É revelado quando você está aberto, quando você está confiante, quando você está em paz. Porque clareza vem de espaço interno, e espaço interno vem de aceitação. E aceitação vem de confiança, e confiança vem de escolha. Então, vamos resumir tudo de um jeito simples. Ansiedade é resistência. Direção é fluxo. Ansiedade é lutar contra o que é. Direção é aceitar o que é e escolher para onde ir a partir daí. Ansiedade é tentar controlar tudo. Direção é confiar no processo. Ansiedade é medo do futuro. Direção é presença no agora. E o mais importante, ansiedade é estado que você sustenta sem perceber. Direção é estado que você escolhe de propósito. Então a pergunta é simples. Qual estado você quer sustentar? Qual frequência você quer emitir? Qual versão da realidade você quer experimentar? Porque tudo isso é escolha. Sempre foi. Você só não sabia que podia escolher. Achava que era refém. Achava que era vítima. Achava que dependia de coisas externas. Mas não depende. Você sempre teve o poder de escolher como sente, como pensa, como vibra, e esse poder nunca te foi tirado. Você só esqueceu que tinha. Agora você está lembrando. E lembrar é o primeiro passo para mudar. Porque você não pode mudar o que não vê, não pode transformar o que não reconhece. Mas agora você vê. Agora você reconhece. Agora você sabe que a ansiedade não é inimiga. É apenas sinal de que você está na frequência errada. E sinal pode ser ajustado. Ajustar a frequência não é negar o que você sente, é reconhecer o que você sente e escolher o que fazer com isso. Você pode mergulhar, pode alimentar, pode dar atenção, ou pode pausar, respirar e perguntar: existe outra forma de ver isso? Existe outra forma de sentir isso? Existe outra escolha disponível agora? E sempre existe. Sempre, mesmo quando parece que não, mesmo quando a situação parece impossível, sempre existe uma escolha interna, uma escolha de como você interpreta,
de como você responde, de qual significado você dá. E essa escolha muda tudo. Você não precisa mudar a situação para mudar a experiência. Você só precisa mudar a frequência. E a frequência muda com escolha consciente, com intenção clara, com comprometimento constante. E sim, é trabalho, mas é trabalho que vale a pena, porque te liberta. Liberdade não é fazer o que quer, é sentir como quer, independente do que acontece, independente do que você tem, independente de quem está ao seu redor. Você pode escolher paz no meio do caos, pode escolher confiança no meio da incerteza, pode escolher direção no meio da ansiedade. E quando você faz essa escolha, quando você sustenta essa escolha, quando você vive a partir dessa escolha, tudo muda, não da noite para o dia, mas inevitavelmente, porque você mudou a causa. E quando a causa muda, o efeito muda. Sempre. Então deixa eu te perguntar, você está pronto para trocar ansiedade por direção? Está pronto para parar de lutar e começar a fluir? Está pronto para largar o controle e confiar no processo? Está pronto para escolher a frequência nova e sustentar ela, mesmo quando a realidade antiga ainda está aparecendo? Porque essa é a verdade. A realidade antiga vai continuar aparecendo por um tempo. É normal, é esperado, é parte do processo. Mas você não precisa reagir a ela, não precisa acreditar nela, não precisa deixar ela te definir. Você pode simplesmente observar, agradecer pela informação e escolher diferente. Escolher diferente é revolucionário, porque quebra o padrão, quebra o ciclo, quebra a ilusão de que você não tem poder. Você tem, sempre teve, e agora está usando, está escolhendo, está criando, está se tornando. E se tornando não é chegar, é estar. É o processo contínuo de escolha consciente, de alinhamento frequente, de confiança renovada. Você nunca chega, você sempre está. E estar é suficiente. É tudo. É o ponto. Agora, antes de terminar, quero que você sinta algo. Sinta que você não está sozinho. Sinta que existe uma inteligência maior te guiando. Sinta que você está exatamente onde precisa estar. Sinta que tudo está se movendo a seu favor, mesmo quando não parece. Sinta que você é amado, apoiado, sustentado, porque você é. E essa sensação, esse reconhecimento, essa certeza silenciosa, isso é direção. Não é mapa, não é plano, é frequência, é estado. É aquilo que você escolhe ser, independente de tudo. E quando você escolhe ser isso, quando você sustenta isso, quando você vive a partir disso, a vida responde, sempre responde. Então respira fundo, solta os ombros, relaxa a mandíbula e escolhe agora. Escolhe direção, escolhe confiança, escolhe paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque você decidiu que merece sentir isso agora. E você merece. Sempre mereceu. E lembra, se você quiser um suporte prático nessa jornada, se quiser uma ferramenta que te ajude a sustentar essa frequência nova, o Caderno de Cocriação e Gratidão está disponível. Link na descrição e fixado no primeiro comentário. Centenas de pessoas já transformaram suas vidas com ele. Você pode ser a próxima, ou não. A escolha é sua. Sempre foi. E essa é a última coisa que quero que você entenda. Nada aqui é obrigação. Nada aqui é cobrança. Tudo aqui é convite. Convite para você se lembrar de quem você é. Convite para você acessar o poder que sempre teve. Convite para você trocar ansiedade por direção e viver a partir da frequência que te pertence. Você não precisa de permissão. Não precisa de aprovação. Não precisa de validação. Você só precisa escolher. E quando você escolhe, quando você realmente escolhe, sem resistência, sem dúvida, sem medo, o universo inteiro conspira a seu favor. Não porque você é especial, mas porque você está alinhado.
E alinhamento é tudo. Então vai, escolhe, sente, confia e observa a vida se reorganizar ao redor da sua nova frequência. Porque vai, sempre acontece, é inevitável. Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial utilizadas como recurso criativo e organizacional, mantendo a curadoria humana em todo o processo.